Descobri que tu tem vídeo gravado com o Bolsonaro da época que ele era deputado. E aí eu queria saber como é que foi essa história aí e se não ficou nenhuma sequela de radiação. No cenário nacional, acho que muita gente sabe disso. Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho da Marina Silva. A Lagoa vai completar 29 anos e o que você acha como que está a Lagoa, né, após esses 29 anos de história? Oi pessoal que está nos assistindo, eu estou hoje aqui na Lagoa da Confusão, vim brotar aqui a convite do meu amigo Bruno para entrevistar essa fera e a gente vai falar sobre diversos assuntos, sobre a família dele que é pioneira aqui na Lagoa da Confusão, vamos falar também sobre política municipal, nacional, não tem como deixar de comentar nesses assuntos. E vamos lá para a nossa entrevista, seja bem-vindo, Bruno. Na verdade, Obrigado. Acho que as boas-vindas é ao contrário, né? Você que seja bem-vindo à nossa linda cidade. Tá certo. É como se diz, um prazer muito grande entrevistar esse colega e é um grande prazer estar nessa missão. Mas vamos lá, Bruno, me conte mais sobre você, sobre a sua família. Primeiro sobre você, o que você faz da vida, pra gente conhecer quem é o Bruno Soares. Bom, eu me chamo Bruno Gomes Soares, eu tenho 25 anos de idade, eu sou natural dessa região, da cidade de Lagoa da Confusão. Eu falo graças a Deus que a minha família hoje é considerada uma família pioneira na cidade, né? Porque o meu avô ele chegou aqui bem depois do descobrimento e deu início aqui a uma atividade econômica que foi a extração do cal, né? Porque o calcário ele foi a jazida de minério descoberta aqui na época de 1950, 1940. Então, eu sou descendente dessa família pioneira, a descendência do seu Otacílio Dias Soares, o meu avô. Tenho 25 anos de idade, sou uma pessoa, teoricamente, que já lutou e batalhou um pouquinho para almejar e chegar onde eu cheguei, graças a Deus com uma família do lado. Sou graduado em Direito. No último semestre a gente fez uma formação política pela maior escola de capacitação política do país, que é o Renova. E, bom, resumidamente seria mais ou menos isso, assim, né? Tá certo. Essa introdução. Beleza. Sua família veio da onde, assim? De que local? Como é que eles veio parar aqui? Bom, meu avô, o seu Otacílio, ele veio do Maranhão. Ele é maranhense. E por chegar aqui muito cedo, fez com que as famílias, com que seus filhos, suas proles, fossem tocantinense, né? Sei. Então, a gente é dessa descendência aí. Que legal. Uma curiosidade que eu tenho aqui é que você fez Direito, mas voltou para a Lagoa da Confusão, né? O que não acontece com muitas pessoas que vão estudar fora, que tem a oportunidade de estudar, de ter outros locais, né? E acaba não voltando para a sua cidade local. Mas o que te fez voltar para a Lagoa da Confusão, assim, para a sua cidade natal? O que te... Eu saí de casa muito cedo, né? A gente cria responsabilidades muito cedo e eu te expliquei um pouco a situação da nossa cidade. Hoje ela está mudando muito, mas antes a gente não tinha aquela oportunidade de se qualificar, se graduar, fazer um curso que você tem sonho de fazer aqui pela cidade. Sei. Então, por isso que eu fiz esse deslocamento daqui para Gurupi para poder estudar Direito, que era uma faculdade que eu queria, que era uma graduação que eu queria. Sempre fui muito esse defensor de causas, né? Então, eu acho que o curso mais correto para eu cursar seria o Direito. E o que me fez voltar para a cidade foi basicamente isso, essa questão de direitos, porque além de estar próximo da minha família, do meu pai, da minha mãe, a gente está próximo de pessoas que a gente conhece, de pessoas, eu acho que você até percebeu de ontem para cá que eu gosto de estar no meio de pessoas que eu conheço. Eu me sinto bem, me sinto seguro, me sinto feliz por estar ali. E a Lagoa é isso, assim, aqui a gente conhece todo mundo, as pessoas, todo mundo se conhece, então faz com que dê aquela segurança pra gente. Inclusive muita gente perguntou, Bruno, mas você vai formar, você não tem vontade de ir para Palmas, de ir para Brasília, que é um lugar que você gosta, de ir para outros lugares? Eu falei, não, vontade eu tenho, mas não é porque eu tenho vontade eu vou, né? Então, eu acredito que o melhor de tudo foi voltar para cá, porque eu quero começar a minha carreira aqui, quero começar a minha vida aqui, trabalho aqui, e aqui eu não deixo de estudar, não consigo deixar de estudar aqui, porque a gente hoje tem uma forma de estudo muito, muito fácil. Então,
acho que um dos fatores principais também chama-se família, né? Família, essa questão de ser muito adaptável na cidade, Sei. isso tudo me fez voltar para cá. Tá certo. E essa história da política, eu sei que ela não começou ontem, né? Como você foi na escola, nos espaços que você passou? Porque eu sei que a política para muitas pessoas iniciou nesses espaços. E como é que iniciou isso tudo aí? Eu não sei se você percebeu, mas eu sou uma pessoa muito ativa, uma pessoa que gosta muito de conversar, uma pessoa muito agitada e tudo. Então, assim, desde muito cedo, eu lembro que eu era, assim, sempre visto como liderança, desde a escola, desde o ensino fundamental, o ensino médio. Eu lembro que tudo começou lá atrás, no Grêmio Estudantil. Eu não sabia o que era um Grêmio Estudantil, não sabia o porquê que existia um Grêmio Estudantil. E aí me veio a cabeça de querer participar desse movimento. Sei. Aí a gente intitulou o Grêmio Estudantil da cidade de Lagoa da Confusão. Aí eu fui estudar um ano do ensino médio em Gurupi, eu participei do Grêmio lá também ativamente, do Sem Arizinho. E logo após eu ver essa liderança minha ser bem trabalhada em questão de Grêmio Estudantil, eu decidi caminhar um pouco para outro lado, para uma outra vertente, que seria a política. Então, desde muito novo, eu com 18 anos de idade, eu já era representante de um partido político a nível estadual, que foi o PTB. E dali eu comecei a entender um pouco que era bem o que eu queria, assim, que era bem uma área que eu gostaria de trabalhar, que era bem uma área que eu gostaria de ter na minha vida, né, no meu currículo, na minha história, que é o lado político. Então tudo começou muito cedo, lá atrás, foi uma coisa bem precoce que hoje eu fico feliz, porque eu aprendi muito, desde um Grêmio Estudantil até hoje, entendeu? Tu me contou que em 2012... o Bruno se candidatou a vereador aqui na Lagoa, ele tinha só 18 anos. Com 18 anos de idade. E aí, como é que foi essa história assim, de se candidatar em 2012? Quem era o Bruno lá de 2012? Como eu falei para você, as pessoas já viam em mim naquela época um espírito de liderança, uma coisa muito íntima com a população, com a sociedade. E aí eu recebi o convite para ser candidato a vereador. Fui o candidato mais jovem, né, daquele pleito. E assim, não teve um êxito que eu esperava, mas teve algumas coisas boas que aconteceram. Tipo, a certeza que eu queria, a certeza que eu tinha, de saber que aquilo para mim, um processo eleitoral de 90 dias, na época foi 90 dias, não foi uma coisa que me assustou. As pessoas, porque a gente sabe que quando tem 90 dias de campanha, todo mundo é visado, as pessoas ficam de olho em você todo momento, tudo que você faz eu deixo de fazer, tudo que você fala eu deixo de falar. Então, aquilo para mim não me assustou. Com 18 anos de idade, não consegui ficar assustado. Mas foi um divisor de águas, porque foi ali que eu percebi que eu gostava da política partidária. Então, assim, não gostava só de política, porque tem gente que gosta só de política para ficar nos bastidores. Eu gosto de política, mas também gosto de política partidária, aquela que você se dispõe, que você tem a coragem de colocar o seu nome à disposição para poder trabalhar, para poder fazer alguma coisa por alguém. E fui candidato com muito orgulho, tive poucos votos, na época, se não me engano, foram 43. Mas eu entendi que foram pessoas que confiaram num menino sonhador, uma pessoa com 18 anos de idade, mas que já tinha potencial, um potencial e sabia o que queria, né? Porque eu sempre soube o que eu quis desde quando eu era muito cedo. Para eu estar voltando para Lagoa hoje, eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Que então, bom. É bom a gente ter essa segurança que a gente sente. Do que é da vida. O que é da vida, justamente. E em 2016 surgiu o convite novamente para se candidatar. E como é que foi esse contexto desse convite? Por que tu não foi candidato em 2016? Bom, primeiro porque eu não estava residindo na cidade. Eu acharia que seria um pouco injusto com a população de apoiar uma pessoa que não está residindo na cidade no momento. E aí eu conversei com minha família, surgiu o convite, conversei com meu pai, conversei com minha mãe. E eles sempre foram muito de eu estudar. Assim, meu filho estuda, você se capacita, você se qualifica e você fica preparado, porque assim como eu, eles também pensam que política não é profissão, política é contribuição. Então, o fato de eu estudar, o fato de eu buscar uma profissão, eles pensam que dá o direito das pessoas não falar que eu estou ali por um salário, eu não estou ali pelo poder, eu estou ali realmente para contribuir.
Porque se eu estou deixando de ganhar uma vida totalmente fora da política, é porque eu realmente quero contribuir. A gente pensa dessa forma. Então, essa conversa que eu tive com eles pediram para me esperar. Espera mais um pouquinho, eu sei que é seu sonho, eu sei que é sua vontade de trabalhar para as pessoas. Mas eu acredito que agora, nesse momento, você deve concluir sua faculdade. Eu estava no meio da faculdade, no meio da graduação de Direito. Então eu optei por ficar em Gurupi, optei por terminar a faculdade. Hoje eu agradeço muito por isso, agradeço muito por não ter concorrido em 2016, porque se eu já sou uma pessoa agitada, eu seria muito mais agitado, tipo, sendo vereador aqui, estudando lá. Então eu tive congelei um pouco essa pressa que eu tenho, assim, né? Deixou um pouco mais para frente, né? Até porque a gente precisa ter um planejamento. A gente precisa aprender a trabalhar com planejamento. E se eu fosse candidato de uma hora para outra, não seria planejado. Então agora, assim, falando de política em 2020, eu sinto que eu fiz um planejamento. Eu sinto que eu estudei, eu sinto que eu fiz cronogramas, eu sinto que, né? Eu fiz todo um planejamento ali para poder estar hoje. Sim. Eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre o Bruno de 2012 e o Bruno de 2020, né? Como que está e qual a diferença principal desses Brunos aí que concorreu lá em 2012, mas que está hoje? Como você se sente? A cara de criança continua a mesma, né? Não mudou nada, mas a questão da experiência de vida, né? Porque o Bruno de 18 anos morava praticamente com os pais, não tinha totalmente decisão, né, nos seus atos. E o Bruno de hoje é uma pessoa mais experiente, uma pessoa que estudou, uma pessoa que conseguiu fazer aquilo que ele queria. Uma pessoa que hoje, tipo, a gente pensa assim, a gente evolui, né? A gente consegue ser diferente, a gente consegue pensar diferente, a gente consegue viver, praticar coisas diferentes. Então, assim, só que eu sinto muita falta, né? Porque naquela época de 18 anos, quando eu fui candidato, eu ainda estava na semi-adolescência passando para a juventude. Eu não me considerava jovem ainda, eu era uma criança praticamente. Então, hoje eu já me sinto diferente em relação a isso. Hoje eu sou uma pessoa que me sinto qualificada para a gente trocar uma ideia, trocar um papo, não ter medo, não ter alguns tipos de vergonha. Então, assim, a gente evoluiu bastante. Está mais preparado, né? Sim, não, questão de preparação, isso com certeza eu me sinto. Isso tá certo. Mas eu gosto mais de lembrar das outras coisas, né? A questão de você, temperamento, essas coisas. A gente foi selecionado pelo Renova, né, para participar do Renova. Eu já não estou mais vinculado ao Renova, mas foi uma experiência muito boa. Mas e para você, assim, como foi? O que te acrescentou, assim, participar desse curso, desse grupo de pessoas, né, dessa formação? Os alunos sempre falavam que o Renova foi o divisor de águas na vida de muitos. Porque assim como eu estou vindo aqui do interior, do Tocantins, na Lagoa, as pessoas falavam, não, o Renova conseguiu me alcançar lá na minha cidadezinha. Assim, uma escola de capacitação política em meio a 31 mil inscritos, que foi o nosso processo de seleção. Eles conseguiram enxergar aqui, na Lagoa, um futuro talento, uma pessoa que entende um pouco de política, que gosta um pouco, que vive um pouco desde muito cedo. Então eles conseguiram perceber essa qualidade, né? Assim como percebeu em você também, que te alcançou lá em Peixe. Então, para mim foi um divisor de águas. Eu consegui me dedicar bastante, consegui aprender bastante. Eu consegui entender coisas que eu sabia ali mais ou menos, mas eu às vezes não entendia perfeitamente. Então, assim, foi muito bom a gente colocar a mente para funcionar em relação à política. Você fazer assim, agora eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou me qualificar para poder ser político. Porque o que a gente mais vê hoje na história do Brasil são pessoas que muitas vezes não têm interesse de se capacitar e qualificar para estar disputando um cargo. Mas quer estar lá, né? Mas quer estar lá. Então, assim, talvez é por vaidade, talvez é por interesse, talvez é pelo poder, talvez é pelo salário. Então eu não fiz dessa forma, eu não penso dessa forma. Eu penso assim na questão da contribuição. Então o Renova, ele me dá essa oportunidade de sonhar com uma política contributiva, uma política onde as pessoas querem estar para contribuir, não querem estar por conta do salário, não querem estar pelo poder, não querem estar pelos privilégios de ser político. Até porque eu penso que os novos políticos de hoje, a nova juventude, as pessoas que estão se dispondo a entrar na política, elas precisam urgentemente combater os privilégios.
combater os privilégios da vida pública, tentar atrair um pouco mais a sociedade para essa tomada de decisões, porque o que a gente vê muito hoje é o político tomar decisão. Então, assim, o que eu aprendi com o Renova? A gente tentar trazer um pouco mais a sociedade para dentro das nossas decisões, para dentro dos nossos mandatos, para poder contribuir. Porque assim a sociedade ela se sente mais valorizada. E eu me senti muito mais valorizado depois que eu passei nesse processo de seleção do Renova. Nos qualificamos ali durante quase 5 meses, né? E fomos até São Paulo para poder fazer a formatura. Foi um momento lindo, um momento que marcou muito a vida de muita gente, né? Porque a gente sabia que ali tinha mais de 800 realidades de vida diferentes. Eu tenho uma realidade diferente da sua e ali tinha mais de 798 realidades diferentes da nossa. Então, tudo isso eu senti pelo Renova, né? Esse privilégio de estudar, de saber tudo sobre política, desde planejamento, desde gestão, desde orçamento de campanha, desde financiamento de campanha, de tudo um pouco. A gente foi muito eclético em relação aos assuntos. Foi de tudo um pouco para ter uma Foi de tudo um pouco para você ter uma noção. A gente vai falar agora sobre o município. E aí vocês que estão nos assistindo, compartilha, se inscreve aí no canal, sempre interajam aí. Pode mandar pergunta também nas redes sociais do Bruno, eu vou deixar aqui para vocês, de outras perguntas que vocês queiram fazer, podem ficar à vontade. Mas em relação ao município da Lagoa da Confusão, assim, como é que está atualmente? A Lagoa vai completar 29 anos e o que você acha como que está a Lagoa, né, após esses 29 anos de história? A gente vai fazer 29 anos de história, agora nesse mês. E assim, eu sendo muito sincero com minhas palavras, eu não sinto que é a Lagoa que eu quero para os próximos 29 anos. Hoje a Lagoa que a gente tem não é a Lagoa que eu sonho, até mesmo para os próximos 4 anos. Então assim, acredito que a gente é uma cidade que pode mais, deve ter mais, e tudo isso começa lá na vontade dos gestores, né? Da gente tentar aprender a colocar pessoas qualificadas, pessoas honestas, pessoas que realmente queiram ver a cidade desenvolvida, a cidade diferente, a cidade ser um polo onde atrai pessoas para conhecer, entendeu? Então assim, eu acredito que hoje a nossa política municipal ela está um pouco precisando passar por uma estruturação, uma nova reestruturação, com novos candidatos, com novas pessoas, com novas ideias. Porque você sabe, assim como eu, que política de interior prega muito aquela questão do coronelismo, né? Aquelas pessoas que já é antiga, aquelas famílias que já estão veteranas na cidade. Então, assim, vai muito além do que a democracia prega, né? Que é a alternância do poder. Então, eu penso que a gente precisa fazer aqui na nossa cidade a alternância de poder, enxergar, às vezes, lideranças em outras pessoas que estão de fora da política, que pode contribuir com a política, porque existe muita pessoa boa, só que ela é tão boa que ela não quer entrar para a política. Só que aí é onde está o erro. Aí é onde está o erro, porque ela faz com que as pessoas ruins, as pessoas mal intencionadas se mantenham no poder. Então acredito que as pessoas boas, as pessoas que têm vontade de fazer uma coisa diferente, deveria colocar o nome à disposição, deveria ter essa coragem de debater a cidade, debater problemas do turismo, problemas na infraestrutura, problemas na educação, na saúde. Então assim, como eu falei agora há pouco, a gente precisa trazer a sociedade para dentro dessa participação política. Não dá mais para somente o político falar e a sociedade ouvir e concordar. A gente precisa que o político converse de cara a cara com uma pessoa, porque eu acredito que cada um tem um pouco para contribuir. Então a gente precisa trazer a sociedade para dentro do nosso município para poder ver se a gente faz essa reestruturação, porque é preciso, é muito preciso. Tá certo. E de 0 a 10, assim, numa escala de 0 a 10, como é que você avalia os atuais vereadores da Câmara da Lagoa da Confusão? De 0 a 10, quanto que eu avalio? Se fosse para dar uma nota para eles. Uma nota. Eu não daria nota. Não daria? Não daria. Não, mas assim, é de 0 a 10. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Assim, eu não, você sabe que eu não vou dar nota. Sei. Eu não vou dar nota pra não falar, ele tá dando um 3 porque ele acha que a câmera é horrível. Ele tá dando 10 porque ele acha que a câmera é ótima. O meio termo ali, né? Assim, eu não vou fazer essa avaliação em questão de números. Mas o que eu posso dizer em relação a isso é o seguinte. Nós temos vereadores hoje na nossa cidade que eu não me sinto representados por nenhum deles. Então, assim, talvez você imaginaria a minha nota, entendeu? Então, assim, eu não consigo me sentir representado por essas pessoas que estão aí. São pessoas boas, pessoas
cada um tem o seu perfil, pessoas que têm famílias. Não falo aqui da imagem pessoal deles, eu falo como político. Como político eles não me representam. Porque muitas vezes é confundido o papel do vereador. Em cidade pequena principalmente, a gente pensa que o papel do vereador seria dar uma porta, seria dar um colchão, seria dar uma... Assim, eu não vejo maldade na pessoa que pode dar isso para uma pessoa, ofertar de coração. Mas o papel do vereador não é esse. E eu acredito assim, hoje, se a gente tivesse vereadores com mais capacidade de fiscalizar, vereadores com mais vontade de capacidade de fiscalizar, de desenvolver o papel do vereador corretamente, a gente evitaria vários erros do executivo, a gente evitaria várias coisas negativas para o município. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que a Câmara Municipal de Vereadores tem um papel muito importante na sociedade, porque ela representa o povo, ela é a voz do povo. Sim. Então, assim, em todo momento é preciso ter a questão da fiscalização. E quando você não tem essa fiscalização por parte das pessoas que são competentes para fazer isso, vários problemas podem surgir. Verdade. Então por isso que eu não vou avaliar em relação de nota, mas eu acho que deixa muito a desejar o trabalho. Tem muita gente ali que pode ser qualificado, mas às vezes não tem a vontade. Entendi. Não tem a vontade de ser um representante, ou às vezes também nem sabe a questão de ser representante. Porque o vereador ele tem 3 funções básicas, que é legislar, representar e fiscalizar. Então muitas vezes eles não conseguem desempenhar essas 3 funções com perfeição. E isso atrapalha o desenvolvimento, atrapalha a cidade de Lagoa da Confusão, que eu acredito que já é uma cidade muito desenvolvida para ter pessoas que não têm a vontade de ser representante do povo. Tá Entende? certo. Entendi. Continuar. Bruno, e sobre a atual gestão, assim, a atuação do prefeito, como é que você vê como um cidadão lagoense, né, que sofre as benesses ou os malefícios da gestão, a população sofre no dia a dia, né, ou sofre ou se beneficia, mas e você, como que você vê, assim, como é que tá? Eu esperaria mais. Eu, lá em 2016, quando eu apoiei, quando eu ajudei, porque de uma certa forma eu ajudei também, porque quando a gente propõe apoiar um candidato, defender um candidato, a gente está ajudando de alguma forma. Se você quer atrapalhar, você fala mal, né? É o que as pessoas fazem, mas quando você quer ajudar, você fala bem, você tenta entender como é a pessoa. Só que, infelizmente, depois que a pessoa assume, que a pessoa começa a trabalhar na gestão, você vê os defeitos. Você vê, às vezes, que a pessoa não é bem aquilo que você imaginaria que seria, entendeu? E isso, às vezes, faz com que a pessoa seja um péssimo gestor. Por quê? Porque ele abandona a sociedade. Ele abandona as pessoas para ajudá-lo a construir uma nova gestão. Eu não digo em questão de trabalhar junto, mas até mesmo uma questão de conselho, uma questão de conversa, entende? Então, hoje, a avaliação que eu faço em relação ao município, ao gestor do município, é uma avaliação, assim, que não é boa. Eu não concordo com muitos atos da gestão. Eu acredito que há muitas ilegalidades, muitas irregularidades por parte de decisões que ele toma. Eu vejo também um gasto exorbitante de recurso público. Parece assim que a pessoa não está gastando nem o que é dele, na verdade, porque ninguém gasta o que é seu da forma como se gasta o que é do povo. Então, assim, eu acredito que a gestão vai ser uma gestão única, que não vai conseguir reeleição, pelo fato do pouco trabalho demonstrado, pelo fato da capacidade, pela falta de planejamento que a gestão não teve na cidade. Porque hoje, para você ter um mandato, para você ser chefe do executivo, você precisa ter um planejamento em pequeno, curto, médio e longo prazo. E a gestão não teve esse planejamento. Então as coisas foram fluindo daqui, fluindo dali, e hoje a gente vive situações, por exemplo, os professores estão sem receber o database. E a prefeitura fez recentemente agora um ônus para o município de aluguel de carros. Aluguel de carro para o prefeito, para a primeira-dama e para algumas pessoas ali, num valor que daria para construir uma sede da prefeitura do município. Sim. Então, assim, a questão do mau uso do dinheiro público é uma coisa que atrapalha vários municípios do Brasil. E aqui não deixa de ser diferente. Então, assim, primeiramente, para mim poder fazer uma avaliação boa, eu queria que os recursos fossem devidamente aplicados, fossem devidamente colocados em ordem. Sim. Só que, infelizmente, é um dos defeitos da gestão.
E aí existem várias outras coisas que eu poderia aqui elencar, mas eu não vou ficar falando para as pessoas não dizerem que eu estou falando mal do prefeito, né? Porque a gente sabe, da cidade pequena as pessoas sempre comentam isso. Mas o que eu posso dizer é que a gestão deixa a desejar, é uma gestão que eu não quero ver nos próximos 4 anos na nossa cidade. Eu quero que a gente entenda o poder do voto, o poder de você escolher uma pessoa que entende o que está fazendo. Infelizmente, o nosso gestor às vezes não entende o que está fazendo. Terceiriza muito a gestão e às vezes não sabe, ou então às vezes perde até o controle, sai fora do controle. Com certeza. E sobre os políticos em geral, aqui em Lagoa da Confusão, tu tem algum político de referência? Eu tenho uma pessoa de referência na minha cidade. Uma pessoa que eu acredito, uma pessoa que eu vejo nele não só qualidade, não só uma inteligência, não só um silêncio que muito diz, porque o silêncio dele muito diz, mas eu vejo uma pessoa que é filho da nossa cidade e que pode transformar essa realidade que a gente vive. Sei. Eu falo para ele que ele é minha inspiração política, né? Porque ele é uma pessoa que tem mandato, é o nosso vice-prefeito, ele é uma pessoa que tem mandato, é um filho da cidade, de família pioneira também no município, que estudou, que se qualificou, que correu atrás, gastou dinheiro e hoje ele pretende colocar toda essa inteligência dele, toda essa vontade dele para ajudar na política. Sei. Então assim, se tem uma referência que eu tenho no município é ele, o Thiago. É a referência que eu tenho para mim e acredito que vou continuar tendo porque ali é difícil de você se decepcionar. Que bom. E no cenário nacional, qual é o seu político de referência, assim? No cenário nacional, acho que muita gente sabe disso, mas eu sempre fui apaixonado pelo trabalho da Marina Silva, né? Porque é uma área que eu tenho muito apreço, que é a área do meio ambiente, a área da sustentabilidade, e hoje eu enxergo nela a minha maior referência ambiental. A minha maior líder ambiental hoje é a Marina Silva. Então, assim, consegui acompanhar ela já durante 3 campanhas e tive a oportunidade de dizer para ela em Brasília, ano passado, que quantas vezes fosse necessária dela ser candidata, ela teria o meu voto. Porque isso é questão de acreditar. Isso é questão de você olhar no político interesses em comuns, ideias em comuns. E eu sinto muito isso nela. Não só pela questão física, mas pela questão que ela transparece, assim, quando você está próximo dela, você vê aquele clima que ela tem, aquela energia que ela tem. Então é uma política que, para mim, eu sempre vou admirar, sempre vou apoiar quando for candidata e quero seguir muitas ideias, porque além de competente, é muito inteligente também, muito inteligente. Uma pessoa que foi alfabetizada aos 16 anos, conseguir chegar onde chegou, para mim já é uma história de superação que me chama a atenção. Sim. A Marina é muito ligada às causas do meio ambiente, né? Todos, em todos os aspectos, assim. Inclusive ela foi ministra do meio ambiente no governo Lula. Sim. E aqui em Lagoa da Confusão, um dos grandes fortes é o agronegócio, né? As grandes produções. Então como é que você vê, como que a gente pode tentar conciliar, quais são os limites na sua visão de jovem que acredita que a gente precisa cuidar do meio ambiente, assim, como lidar com o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo sem destruir, né? Por exemplo, esse manancial tão lindo que a gente tem, as nossas belezas naturais. Eu participei em Brasília de uma reunião da Juventude pelo Clima. Inclusive a Marina estava lá e eu fiz a mesma pergunta para ela. Falei, Marina, eu venho de um município que a gente tem uma força ambiental muito grande, mas também a gente tem uma fonte de renda do município, da região, que também é muito grande, que é o agronegócio. Como a gente concilia aquelas brigas internas, aqueles problemas internos que causa ali entre produtor, entre ambientalista, né? Ela me respondeu assim, muito categoricamente, Bruno, é o diálogo. Tudo é o diálogo. Para você conseguir colocar um produtor rural, um índio e um membro da sociedade, você precisa ter diálogo. Porque os 3 vão ter interesses em comum, ou interesses diferentes, entendeu? Então, assim, você precisa dialogar com essas classes. E eu acho que essa é a melhor saída, você conseguir fazer esse diálogo com todos os setores, o setor do agronegócio, da agropecuária, das outras formas de desenvolvimento que a gente tem no município. Mas o mais interessante que você falou é tentar trazer a participação da juventude para isso.
Porque eu, durante 3 anos, eu fui representante do Parlamento Nacional da Juventude pela Água. A gente ficava responsável por fazer essas tratativas de assuntos inerentes a recursos hídricos, e foram 3 anos que eu aprendi muito sobre a água. A gente já existe a lei das águas no ramo do direito, né? Mas eu fui além, eu fui descobrir o que era uma vazão, fui descobrir o que é um comitê de bacias hidrográficas, fui descobrir o que é uma mata ciliar, porque a gente às vezes mora aqui no berço disso tudo e não sabe. Então eu participei ativamente durante 3 anos do parlamento, que era a nível nacional. A gente tinha representantes em cada estado da federação, a gente tinha 2 representantes. E por estar dentro do parlamento me deu o direito de participar das decisões do comitê de bacia da minha região, que é o comitê de bacia hidrográfica do Rio Formoso. Então, assim, a gente, durante esses 3 anos, eu consegui defender uma maior participação da juventude dentro dos comitês. Eu defendi isso em Aracaju, eu defendi isso em Salvador, eu defendi isso em Caldas Novas, defendi em todos os lugares que eu fui, porque eu acredito que a juventude precisa estar inserida em todos os contextos, todos os espaços precisos da sociedade. Então, esse era basicamente o meu discurso dentro do parlamento, a gente conseguir dar espaço para mais jovem, né? Com certeza. E sobre seus projetos, né, para a Lagoa da Confusão, como um futuro político, como um futuro vereador, prefeito, sei lá, o que você tem de ideias assim para a sua cidade, que você acha que pode contribuir com a melhoria da cidade? Eu estudei muito em relação aos problemas da cidade. Eu fiz uma pesquisa, eu estudei, eu vi o que realmente aqui tem déficit. E uma das coisas que eu percebo muito, que falta atenção dos nossos governantes na cidade, porque a nossa cidade é uma cidade linda, é o turismo. Aqui tem ultimamente a gente vem enfrentando uma baixa de turismo muito grande na cidade. Mas também, pelo fato de ver assim, visivelmente, às vezes deixa um pouco a desejar. Aquela coisa de você atrair o turista para a cidade. Eu tenho um projeto muito legal que envolve turismo, que envolve esporte, que envolve juventude, que é o projeto da canoagem. Instalar aqui na Lagoa uma escola de canoagem, né? Um centro de canoagem. Eu acredito que o lugar para o pessoal praticar o esporte a gente tem. Mas não penso só nisso, eu penso na questão também de você introduzir uma prática esportiva nova na cidade, uma prática esportiva que é modalidade de competições aí, olímpica, pan-americanas. E eu tenho vontade de inserir não só o público da cidade, mas o público indígena. Eu acho que seria um dos pontos principais desse projeto de instalar aqui na Lagoa um centro de canoagem, seria você trazer a participação da juventude indígena. Porque é uma juventude que sofre com problemas de suicídio, com problema de álcool, com problema de droga. Então seria interessante você, como eu até brinquei com você, né, a gente colocar 4 amigos indígenas dentro de uma canoa da modalidade C4, certamente não teria para ninguém, né? Certamente a gente teria os melhores competidores aqui da região, do estado e até mesmo do país. Então, assim, é um esporte que envolveria o turismo, que envolveria esporte e juventude. Então, assim, 3 segmentos da sociedade em um só. Então, assim, eu acredito que você consegue trazer para cá, não ficar só limitado ali na Câmara, ficar só limitado no legislar, representar e fiscalizar. Você também pode buscar articular para que isso possa acontecer. Sim, né? Você pode chegar lá em Brasília, você pode conversar com o deputado, você pode conversar com o senador, você pode pedir, mas você precisa ter meios para receber, né, esse recurso, para poder implantar. Mas só o fato de você ter o interesse, de você ter o projeto, já seria assim uma coisa, né? E eu pretendo colocar esse projeto em prática. Assim, no dia que eu conseguir o mandato que Deus abençoar, a gente vai colocar esse projeto em prática. Que é um projeto que vai envolver juventude, vai envolver práticas novas de esporte. Isso é interessante. E utilizar como se diz, essa beleza que a gente tem aí, né? A gente tem uma lagoa imensa, uma lagoa que não é praticada para nada. Aqui a gente poderia estar recebendo os esportes náuticos, que é a canoagem, tem a natação. A gente aqui poderia estar sediando competições, não só municipal, mas competições estaduais, competição nacional. A gente poderia estar dentro desses circuitos municipais, estaduais e nacionais. Só que aí é aquela coisa, falta o interesse, falta a vontade, falta o planejamento.
Sim. E aí, Não infelizmente, acontece, não né? acontece. Verdade. A gente fica a mercê, fica sendo uma água que muitas vezes não tem, assim, como diz, Não tem uma maior utilidade, né? não Além tem do utilidade banho. além do banho. E poderia ter mais utilidade Com além do certeza. banho. Tá certo. Vamos agora falar sobre política nacional, já quase chegando pro final. Descobri que tu tem vídeo gravado com o Bolsonaro da época que ele era deputado. E aí eu queria saber como é que foi essa história aí e se não ficou nenhuma sequela de radiação. Não, eu acho que eu tô bem. Eu tô falando tá ok? Não, graças a Deus. Eu não tô sendo deselegante com você. Não. Não tô te tratando mal. Não. Então graças a Deus não ficou nenhum resquício dele perto de mim. Mas eu conheci ele. E uma curiosidade. No dia que eu conheci o Bolsonaro na Câmara dos Deputados, foi o dia que eu tomei a decisão que eu não iria votar nele. Porque eu conheci ele pessoalmente. Então, a partir daquele momento, eu decidi que ele não seria um candidato para mim. Porque até então estava surgindo um nome novo, um nome muito especulado nas redes sociais, o pessoal comentando, falando e tudo. A gente ficava naquela, nossa, parece que, né, pode ser uma pessoa boa e tudo. Sim. Só que depois, quando eu vi ele dentro do parlamento, quebrando regras, dando entrevista em locais na Câmara dos Deputados que não poderia dar, causando aglomerações de pessoas, causando tumulto, assim, sabe, assim, fazendo um papel, assim, das vezes de um ídolo que pra mim não tem... Não tem um porquê, entendeu? Então muitas vezes dele ser ovacionado, ele gostava disso. Ele é pra manter o ego dele, né? Eu já percebi que ele tem algumas falas de expressão. Ele tem algumas... Ele sempre vai nos locais, assim, ele fala o que o povo quer ouvir, né? Pra manter, não sei o quê. Ele gosta de propor aquele teatro, que pra mim isso é um teatro. Sim, com certeza. Então, assim, daquele dia em diante, na Câmara dos Deputados, eu decidi que não ia nem apoiá-lo, né? Que eu não tinha vontade, mas ali eu tinha certeza que não apoiaria. Sim. Mas eu gravei um vídeo com ele, porque eu fiz um estágio visita de curta duração. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, você não tem noção. O momento de você simular atividade de parlamentar, você tá nas comissões, você tá no plenário, você tá vendo aquelas personalidades famosas e políticas, né? Como eu conheci o Tiririca, conheci o Sérgio Reis, conheci pessoas assim que, pra mim, são pessoas que eu só via na televisão. Sim. E também conheci políticos competentes, como eu admiro Cristóvão Buarque, o Álvaro Dias. Conheci essas personalidades diferentes da política também. Então, naquele dia a gente fez um trabalho para a conclusão do estágio. Era um trabalho de um vídeo de até 2 minutos, que a gente precisava escolher um parlamentar para poder gravar esse vídeo e falar um pouco sobre a questão de corrupção. E como ele vinha muito imbativo no assunto corrupção, ele sempre bateu muito nisso, eu falei, não, vamos chamar o Jair Bolsonaro para a gente gravar com ele. A gente conversou, ele topou, era muito assediado, era muita gente querendo foto, essas coisas. E a gente conseguiu gravar. Mas assim, foi por conta do trabalho. Tipo, a gente precisava, pra gente obter o certificado, a gente precisava gravar o vídeo e tudo, então... Tá certo. A minha colega também tinha interesse de gravá-lo, de entrevistá-lo, a gente fez a entrevista. Legal. Mas nada de legal, só trabalho. Sim, não, é interessante. Mas a gente fica assim, porra... E como é que você avalia o governo Bolsonaro, assim? Porque eu já não preciso, vocês que me acompanham pelas redes sociais, vocês já sabem bem o que eu acho desse governo, mas e o Bruno Soares? Eu sei que ele perdeu até inclusive aqui na Lagoa da Confusão, eu fiquei impressionado porque quando o agro é forte ele ganhou em muitos centros, né? Mas o povo da Lagoa, inclusive ele ganhou menos votos no segundo turno do que no primeiro aqui. Eu achei estranho, que geralmente no segundo se aumenta. Aqui o Haddad ganhou, né? Sim. Bom, assim, acho que minha avaliação que eu faço hoje é a avaliação de muitos brasileiros que se sente assim... Eu não me sinto decepcionado porque eu não acreditei nele. Desde o começo eu nunca acreditei nele. Aquele discurso, aquela vontade de ser um mito na política. Não existe mito em política. Existem pessoas que têm a disponibilidade de trabalhar, a vontade de trabalhar. E eu não vi isso durante 28 anos dele como deputado federal. Pouco rendimento, ligações com pessoas, né? Então, assim... Eu não avalio que seja uma ótima gestão, que seja... a gente não pode ser também aquele crítico de falar que nada está certo. Tem algumas coisas, algumas vontades de algumas pessoas, até mesmo da gestão, de fazer as coisas corretas. Existe a questão de alguns avanços, por exemplo, a questão de você desburocratizar o sistema do governo. Hoje você existe uma plataforma só.
do meu INSS, qualquer órgão do governo você tem apenas um login para poder entrar. Antigamente você tinha vários. Você tinha que entrar no INSS fazer um cadastro, você tinha que entrar em outro site do governo fazer um cadastro, outro site fazer outro cadastro. Hoje não. Hoje você tem um login para todos os sites do governo federal. Isso é um avanço. Mas existe aquela outra coisa que, tipo, o jeito de ser, o temperamento, a falta de educação, o pouco conhecimento, como é que fala? A expansão do mandato dele, porque ali o filho manda, outro filho manda, o outro manda. Então, assim, eu acredito que, assim, pode não dar certo. Infelizmente pode não dar certo. Eu já vejo que não tá dando muito certo, né? Com esses ataques aí, principalmente a educação. Eu sou muito ligado, a gente que estudou, né? A gente fica muito preocupado quando o governo tem um desprestígio em relação a cientista, em relação a professor. Até mesmo tirar das pessoas o direito de estudar. Sim. Porque aquilo que, assim, eu nunca apoiei o PT, nunca votei, nunca tinha votado no PT até ver o Haddad com o Bolsonaro no segundo turno. Sim. Aí eu fui obrigado a votar no Haddad. Assim, não era meu candidato, porque sempre fui Marina, né? Mas nesse momento, entre o PT e o PSL do Bolsonaro, eu preferi o PT. Então, assim, tudo aquilo que o PT construiu durante aqueles anos, de você transformar a educação do Brasil, você conseguir dar acesso ao pobre brasileiro de uma faculdade, a gente estava até comentando isso ontem, né? A classe mais elitizada da sociedade, elas não via com bons olhos o fato do empregado estudar junto com o filho do rico, medicina, entendeu? Medicina, odontologia. Então, isso atrapalhou um pouco. Eu vi que ele não se adaptou muito a esse programa de governo que foi do PT, que foi... Sim, na verdade ele veio já para acabar com tudo, né? Para mim é um programa excelente. Se hoje a gente tem a nossa escola de graduação, um curso de engenharia agrônoma na cidade, engenharia agronômica na cidade, foi por conta do PT. Foi por conta de uma política de fazer uma universidade pública para trazer juventude. Regionalizar, né? Valorizar os locais que nunca tiveram centro de educação, né? Sim, e perto da Ilha do Bananal, quem pensou que teria uma instituição de ensino federal por aqui? Nunca, E com o curso de engenharia agronômica, que é uma coisa assim muito visada pela sociedade. A gente tem, eu estava até falando para você, a gente tem um estágio a 7 km da cidade. O aluno ele vai ver aqui uma roça com 5, 6, 7 km da cidade. Então, para mim, isso foi um avanço do governo petista. E eu vejo que quando a pessoa tem o desejo de retirar aquilo ali da sociedade, ele está infringindo um direito social das pessoas, de ter acesso à educação. Então, já é tão difícil hoje para o pobre estudar. É tão difícil você ingressar na faculdade pública, porque quem se preparou mais em escola particular, automaticamente vai conseguir adentrar a escola pública. Então, assim, mas o fato de você conseguir universalizar isso para todo mundo, dá o direito das pessoas concorrerem de forma igualitária. Uma vaga para poder cursar medicina veterinária, odontologia, que são os cursos teoricamente mais caros, né, que a gente vê por aí. Tá certo. E para finalizar agora, uma pergunta que nem estava aqui muito no roteiro, mas sobre qual o Bruno que você gostaria que as pessoas vissem no futuro, assim, que você gostaria de chegar, que as pessoas depois de um longo tempo, de olhassem assim, olha, o Bruno foi isso, foi aquilo, entende? Alguém que eu queria que as pessoas me enxergassem como alguém que transformou muito o espaço onde eu estou vivendo. Sei. E isso envolve a vida das pessoas, envolve projetos, envolve uma marca, né? Eu sou muito novo, acredito eu que as pessoas me veem como novo, mas eu tenho vontade de deixar uma marca, uma coisa diferente, uma coisa que as pessoas lá na frente possam... Hoje, quando eu lembro do meu avô, eu lembro da marca que ele teve, ser uma pessoa boa, de ajudar as pessoas, de ser sociável, de ter essa liderança na sociedade. Então, assim, eu quero ser visto pelas minhas boas ações. Por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu lutei, por aquilo que eu consegui. Então, assim, a gente não pode simplesmente passar pela vida, vir e passar. A gente precisa contribuir. A gente precisa deixar um nome, precisa deixar um sobrenome, precisa deixar uma família, um legado. Então é isso que eu espero. É isso que eu me vejo no futuro. Uma pessoa que está deixando um legado, que alguém está colhendo frutos daquilo, que alguém está se beneficiando daquilo, entendeu? Seja um projeto de lei, seja uma ajuda de forma particular, seja uma ajuda de forma política, seja uma conversa, seja entendeu?
Alguma coisa você pode fazer para deixar um nome, deixar uma história, deixar uma marca. E eu vou fazer o que for possível para poder fazer isso. Sim. Então por isso a gente tem que se sujeitar a fazer as coisas corretas, a ser um político honesto, um político correto, um político que faça o que tem que ser feito, o que a lei determina fazer. Porque se você perguntar ao político o que ele pode fazer, você nunca pode falar para o político o que ele pode fazer. Sim. Porque ele pode até fazer chover sem ser por clima natural, né? A gente tem que falar o que a lei determina ele fazer. Sim. A gente precisa entender o que a lei nos diz, o que a lei nos permite e desenvolver. Tá certo. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Bruno. A gente falou sobre diversos assuntos. Chegamos agora à reta final da nossa entrevista. Eu agradeço o Bruno por essa oportunidade de estar aqui entrevistando ele na sua terra. Eu que agradeço. Né, e turistando também. É muito bom conhecer o turismo do Tocantins. Eu já conheci Alagoas, já vim aqui em outras oportunidades, mas é sempre bom conhecer, visitar novamente com novas pessoas, com novas histórias, que isso agrega muito para a nossa vida também. Então, agradeço, Bruno, a oportunidade, te desejo sucesso e que a gente possa conseguir realmente transformar a nossa realidade. Que a gente comece por aqui mesmo, é na nossa casa, é na nossa rua, é com a nossa cidade ao nosso redor. A gente não vai conseguir mudar o mundo se a gente não mudar nem o espaço onde a gente vive. Com certeza. É isso que eu tenho na cabeça, é isso que são os pensamentos. Mas é eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar me conectando com as pessoas. Sim. Fazendo com que as pessoas saibam o que eu penso, saibam quem sou eu de verdade. Né? Então eu que agradeço muito essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre mim, algumas particularidades, algumas coisas que as pessoas às vezes nem sabiam, alguns projetos, alguns sonhos, que eu não sei se você percebeu que política para mim é sonho. Sim. Então eu que agradeço essa oportunidade de estar dando essa entrevista para você. Tá certo. Eu vou deixar aí, pessoal, as redes sociais do Bruno, para vocês acompanharem ele, tanto no Facebook como no Instagram, que são as redes sociais que ele mais utiliza. E aí vocês acompanham ele por aí. E aí você que assistiu até agora, curta, compartilha esse vídeo, se inscreva aí no canal, compartilhe com um amigo que não conhece o Bruno ainda, ou com alguém que não viu. Olha, o Bruno tá lá na internet, compartilha aí, porque é muito importante para as pessoas conhecerem e estarem acompanhando. Desde já agradeço vocês que nos acompanharam até aqui e nos acompanhem aí, que vai ter outras entrevistas pelo canal. Até a próxima. Valeu. Obrigado, viu?